Então vamos lá, pessoal. Vamos agora ao nosso terceiro vídeo, tá? Da nossa preparação nota 1000, focando a prova do Enem e também os demais vestibulares. E nesse vídeo aqui nós iremos estudar sobre o gráfico de uma função exponencial que muitas vezes, tá, na grande maioria das vezes, está relacionado a uma questão contextualizada. E a interpretação é fundamental para ter sucesso nesse tipo de questão. Só que antes de nós abordarmos aí bem a teoria sobre esse assunto, vamos ver rapidinho qual a definição de uma função exponencial. Vamos relembrar, na verdade, né? Então vem comigo aqui, ó. E no caso, a definição de uma função exponencial, ela pode ser colocada da seguinte forma, ó. É uma função, por exemplo, f de x, que possui exatamente esse formato, o a elevado ao expoente x. Tá? Então, no caso, nossa variável está no expoente, por isso que nós temos uma função exponencial. Tranquilo, né? Agora, em relação à sua base, o valor do a, ali sim existe uma restrição. Por exemplo, o a aqui, vale lembrar que ele é sempre um valor positivo, no caso, então, ele é maior do que zero, e também, ó, além de ser um valor maior do que zero, o a, ou seja, a base aqui, deve ser um valor diferente de 1, tá? Então, se nós pensarmos, por exemplo, no eixo real, aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Para os valores de a, nós poderíamos ter, então, um a que está entre o 0 e o 1. Imagine aqui, ó, o valor 0 e aqui o valor 1. Então, no caso, o valor do a poderá estar entre esses dois valores inteiros ou ser um valor maior do que 1, como está aqui. E nessas duas situações, nós vamos ter gráficos completamente diferentes. Quando o a estiver entre 0 e 1, o gráfico será, então, caracterizado por uma função decrescente. E quando o valor do a, ou seja, a base, for um valor maior do que 1, o gráfico caracterizará uma função sempre crescente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, então, como é que a gente pode ilustrar isso daqui? Imagine aqui, ó, o eixo y, e aqui assim, por exemplo, o eixo x, e o gráfico, no caso de uma função decrescente exponencial, ele terá mais ou menos este formato aqui, tá? Enquanto que, se o gráfico, no caso, representa uma função crescente, nós vamos ter mais ou menos a seguinte situação. Imagine ali o eixo y, aqui assim o eixo x, então nós teríamos uma função mais ou menos assim. Beleza? Agora, em relação a essas funções exponenciais, a gente consegue determinar, por exemplo, onde tá, esse gráfico toca o eixo y, que no caso é o nosso eixo das ordenadas. A gente sabe sempre, tá, gente, sem exceção, isso vale para qualquer função, que o gráfico sempre irá cruzar o eixo vertical quando o x da função for exatamente igual a zero, tá? Então, por exemplo, ó, se nessa função aqui em cima, no lugar do x, tá? No lugar do x aqui, ó, nós colocarmos o valor 0, nós vamos ter o a elevado ao expoente 0, e isso aqui será exatamente igual a 1, ou seja, quando o x é 0, a função assume valor 1. Então, está cruzando aqui, ó, o eixo y exatamente no 1, tá? Agora, por exemplo, reparem nessa função que eu acabei colocando aqui no lado direito. Essa função aí, gente, o x, muito embora esteja ali no expoente x, a gente não pode dizer que ela é uma função exponencial, mas sim uma função do tipo exponencial. O gráfico é muito parecido, mas tem algumas circunstâncias que nós iremos avaliar agora. Reparem que nessa situação, ó, tem o valor do b e tem ali o valor do a. Tá? Esses valores a gente desconhece nesse momento. Mas vamos supor que, por exemplo, o examinador traga para nós mais ou menos o gráfico dessa função, tá? Vamos supor que o gráfico dessa função, ele tenha aproximadamente esse formato aqui, ó, tá? No caso, representando aí uma função do tipo exponencial. Se o examinador disser, por exemplo, que este valor aqui, ó, ele é exatamente igual a 4. E, por exemplo, colocar aqui um x, ó, por exemplo, um x aqui, ó, igual a 1, e o y correspondente, por exemplo, né,
igual a 5. Então, repare que nós temos aqui, ó, dois pontos bem caracterizados no gráfico dessa função. Eu vou chamar, por exemplo, de ponto A e ponto B. Quais são as coordenadas do ponto A e do ponto B? O ponto A ali, ó, ele é um ponto que está sobre o eixo Y, então o x dele é 0 e o y dele é exatamente igual a 4. Beleza? Agora, em relação ao ponto B, as suas coordenadas são 1 para o x e 5 para o y. Tá? Isso aqui é apenas um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Agora, olhem só. Vamos supor que exista uma questão contextualizada, exista um contexto, uma historinha, mas enfim, para você dar continuidade à resolução dessa questão, você necessariamente deverá descobrir quanto é que vale ali, ó, o valor do B e também quanto é que vale o valor do A. Para isso, pessoal, você vai utilizar justamente as coordenadas dos pontos que foram fornecidos no gráfico, no caso dessa função, tá? De que forma, Ferreto? Olha só, primeiramente, utilizando aqui, ó, o ponto A, nós vamos ter que a função, tá? A função f de x, ó, f, então, lá no ponto A, que o x é 0, então f de 0, será igual a b mais o a elevado ao expoente 0, tá? E o y correspondente, ou seja, o valor da função, acaba sendo exatamente igual a 4. Nós sabemos aqui, ó, que o a elevado ao expoente 0, isso aqui é exatamente igual a 1. Então, dessa forma, nós vamos ter que o b é exatamente igual a 4 menos este 1 que passa para o lado direito, teremos o valor b, então, exatamente igual a 3. Fazendo agora a mesma situação, só que considerando o ponto B nesse caso. Então, vamos calcular a função. Quando x nessa situação é igual a 1, ou seja, f de 1, teremos o valor do b que a gente já conhece, que é o 3, tá? 3, mais o valor do a elevado ao expoente x. No caso, x aqui vale o valor 1. E essa função aqui, gente, quando o x é 1, o y que ela assume, tá? O valor que ela assume é 5. Então, nessa situação, a elevado ao expoente 1 é a, isso aqui é igual, este 3 vai para o outro lado com um sinal negativo, vamos ter então que o a é igual a 5 menos o 3, ou seja, o valor do a é 2. Então, nessa circunstância aí, gente, nós descobrimos que essa função f de x possui, então, a seguinte lei matemática, né? O b aqui, ó, ele vale 3, mais o a, que é 2, no caso, elevado ao expoente x. Tudo bem? Então, nessa situação, gente, foi muito importante que a gente descobrisse qual a lei matemática, a fórmula, no caso, da função, para nós darmos prosseguimento à questão. Vamos fazer agora uma questão que já foi cobrada na prova do Enem, que utiliza todo esse conhecimento que nós acabamos de ver, que é muito importante. Tá bom? Então, vem comigo aqui. Olhem só, essa questão aqui diz o seguinte: um modelo de automóvel tem seu valor depreciado, tá? Ou seja, ele decresce, né, em função do tempo de uso segundo a função que nós temos aqui, ó. Deixa eu até escrever essa função aqui do lado, porque ela é muito pequenininha ali, né? Então, a função, o valor desse carro em função do tempo é exatamente igual a b vezes o a elevado ao expoente t, tá? Com o t, no caso, ele expressa em anos. Essa função está representada no gráfico. Então, olhem só, gente, nós temos aqui o gráfico da função, ele está mais ou menos decrescendo, na verdade ele faz uma curva mais ou menos assim, né? Claro que pegou só um pedaço dele aqui. E no final das contas, existe a pergunta: qual será o valor, tá, no caso desse automóvel, em real, ao completar 2 anos de uso? Agora, é importante que você perceba, gente, que olhando o gráfico aqui, nós temos alguns pontos com coordenadas aqui, ó, bem definidas. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 4 pontos. Reparem que para a gente dar continuidade aqui à resolução da questão, é fundamental que a gente descubra qual é a fórmula, ou seja, a lei matemática dessa função. Para isso, nós deveremos descobrir, por exemplo, quanto é que vale este b e quanto é que vale este a. Para descobrir o b e o a, nós deveremos ter, então, no caso, 2 pontos com as coordenadas bem definidas. Existem 4 aí no gráfico, tá? Então, pegue 2 deles, substitua e a gente vai conseguir encontrar justamente o valor do b e o valor do a, tá certo?
Então, olhem só, claro, eu aconselho que você sempre pegue o ponto que está sobre o eixo Y, caso ele seja fornecido, tá? Por exemplo, vou chamar aqui de ponto A, e, por exemplo, esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de ponto B, tá? O ponto A, ele possui coordenadas, ó. Se ele está sobre o eixo Y, o x dele é 0, e o y correspondente, nesse caso, é igual a 60 mil. Então, nós temos aqui, ó, 60 mil para o y correspondente. Enquanto que o ponto B, o x dele aqui, ó, ele vale 1, e o y correspondente é exatamente igual a 54 mil. Então, vamos ter aqui, ó. Tudo bem? Agora, substituindo, nós vamos ter o seguinte. Primeiramente, com o ponto A, tá? Então, o f, quando o x, no caso, vale 0, no caso, o x está sendo representado pela letra t, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, que f de 0 é exatamente igual a b vezes o a elevado ao expoente 0. Bom, nós sabemos, né, que o a elevado ao expoente 0, isso aqui é exatamente igual a 1. Então, nessa situação, reparem que toda essa função assumiu o valor exatamente igual a 60 mil, tá? 60 mil ali. Então, b vezes 1 igual a 60 mil, conclusão nossa, o b igual a 60 mil. Tudo bem? Agora, em relação ao ponto B, vamos substituir o t aqui, ó, por 1, ou seja, f de 1 será igual ao b, que é 60 mil, aqui, vezes o a elevado ao expoente t, no caso t vale 1. E a função, quando t é 1, ela assume valor 54 mil. Isso aqui, então, é igual a 54 mil, tá? Reparem que nós vamos ter, então, o a elevado ao expoente 1, é simplesmente o valor a. Nós vamos ter aqui, ó, 60 mil e aqui 54 mil. Como tem multiplicação, gente, é como se o 60 mil descesse dividindo. Então, vamos cortar 3 zeros de lá com 3 zeros daqui. Nós vamos ter que o a, então, é igual a 54 dividido por 60. Divide por 6 o numerador, será igual a 9. Divide por 6 o denominador, nós vamos ter o valor 10, ou seja, o a igual a 9 décimos, que em decimal é exatamente igual a 0,9. Tudo bem? Então, pessoal, nessa situação nós acabamos de descobrir o valor do a e o valor do b, ou seja, encontramos a fórmula, né, que gera a função exponencial e, respectivamente, esse gráfico. Aí, com isso, nós poderemos responder a pergunta do examinador. Tudo bem? Vem comigo aqui, ó. Então, nós vamos ter que essa função, né, ou seja, o valor do automóvel em função do tempo, ele é exatamente igual ao b, que pode ser escrito aqui como 60 mil, que nós calculamos, né, vezes o valor do a, que no caso é o 0,9. Pode colocar fração também 9 décimos aqui, não tem problema nenhum. Está elevado ao expoente t. Ou seja, esse t aqui está dizendo para nós que nós temos aqui uma função do tipo exponencial. Agora a gente quer saber o valor do carro quando ele completa 2 anos, ou seja, quando o t for exatamente igual a 2. Então, o valor do automóvel, vamos colocar aqui, ó, quando o tempo for exatamente igual a 2, é igual a 60 mil vezes o 0,9. No caso, t a gente troca por 2. 0,9 ao quadrado é 0,9 vezes 0,9. Isso aqui é 0,81. Poderia pensar assim também, ó. 9 décimos ao quadrado, será 9 ao quadrado é 81, 10 ao quadrado é 100 e 81 sobre 100, 0,81, tá? Chegaríamos ao mesmo resultado. Isso aqui é igual a 60 mil. Então, a 60 mil aqui vezes 0,81. Vai dar o valor do carro, então, após 2 anos. Agora, a gente pode pensar o seguinte, ó. Se nós multiplicarmos 60 mil por 0,81, nós vamos ter o seguinte, ó. O que eu, professor Ferreto, faria? Eu pegaria, por exemplo, 100, que representa aqui, ó, 2 zeros, né? 100 vezes 0,81, eu vou ficar com o valor 81, né? Porque a vírgula acaba pulando 2 casas para a direita na multiplicação por 100. Só que sobram ainda o valor 600, então 81 vezes 600, tá? Então eu peguei o 100 vezes 600 vezes 0,81. Ó, 6 vezes 81, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 8,
48. Temos ainda 2 zeros, então tá aqui, ó, R$ 48.600. Esse valor aqui, gente, nós encontramos aqui na letra C de Canadá. Beleza? Certinho, pessoal. Espero ter ajudado vocês, tá uma questão aí bem interessante, assunto aí muito cobrado, eu tenho certeza que foi muito valioso aí para o seu estudo, tá? Gente, boa caminhada e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.